A tua startup é uma controladora ou uma operadora de dados? Se eu te perguntar se a tua startup é uma empresa operadora de dados ou uma empresa controladora de dados, tu sabe dizer? E se eu te perguntar, você sabia que a sua startup é sim uma empresa controladora ou operadora de dados? Quando a gente fala em startup, a gente fala em inovação, em empresas que estão à frente do seu tempo, geralmente muito mais conectadas, ligadas nos movimentos do mercado. Mas para a gente falar sobre isso, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho e eu tenho que te contar que existe uma lei que provavelmente tu já ouviu falar, a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados. E ela coloca todas as empresas no mesmo saco, literalmente. Por quê? Porque ela diz que todas as empresas têm responsabilidade sim com dados pessoais. É uma empresa, principalmente é um CNPJ, então você tem sim responsabilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, mas eu nem tenho dados pessoais na minha empresa? Será? Você não vende para pessoas físicas? Também pode ser o teu funcionário, pode ser um colaborador, um parceiro de negócios. Muito raramente, não consigo nem te citar um exemplo de uma empresa que não lide com dados pessoais. Se o teu cliente não é pessoa física, é pessoa jurídica, com certeza no relacionamento entre as empresas haverá sim compartilhamento de dados de pessoas físicas. Bom, agora que a gente já sabe que existe uma lei, então, determina como devem ser tratados os dados pessoais, a gente precisa saber o que é tratar dados pessoais. Tratar dados pessoais é tudo que tu possa fazer com dado pessoal, inclusive anotar ele numa ficha, colocar num cadastro num computador. Quando você exclui esse cadastro com dado pessoal, tudo isso é tratamento de dados. A LGPD, ela estabelece que existem duas categorias de empresas que tratam dados: operadores e os controladores. Controlador de dados é toda empresa que faz a coleta dos dados. É a empresa que decide por que aqueles dados vieram para a empresa. Ela que decide que tipo de tratamento vai ser dado pelo aquele dado. O controlador é quem tem o controle total sobre a vida dos dados. Então, por essa lógica, tu já deve ter percebido que é muito provável que você seja um controlador. Porque quando a gente fala em dados pessoais, lembra que eu falei lá no início que esses dados podem ser também os dados dos teus funcionários? Então, se tu tem funcionários, tu já é um controlador em relação aos dados dos teus funcionários, porque você decidiu que você vai fazer o contrato com ele, então ele vai lhe passar as informações pessoais dele. Então, se tu tem clientes, pessoas físicas, muitas vezes tu também está coletando aqueles dados, é você que está decidindo como empresa para que a sua empresa atinja o seu objetivo econômico. E quem seria o operador? É aquela outra empresa com quem você compartilha os dados para dar andamento ao teu processo, à tua finalidade econômica, como eu falei antes. Ela pode ser uma empresa, por exemplo, que roda a tua folha de pagamento. Então você vai decidir coletar o dado do teu funcionário, aí sob o teu controle, sobre o teu comando, você vai passar esse dado para aquela outra empresa e ela vai tratar. Então ela é a operadora em relação àqueles dados, porque não foi ela que decidiu a contratação, não é ela que decidiu o salário, não foi ela que decidiu, que vai pagar hora extras, enfim. Porém, aquela empresa, muito provavelmente, se tiver funcionários, ela é uma controladora também, porque ela também vai ter um momento em que vai coletar dados pessoais, ou ela até pode, em algum momento, compartilhar essa função de controladora com você a partir do momento em que você tem um negócio, uma parceria com ela, que vocês decidem qual o destino que vocês vão dar àquele dado, ou decidem coletas específicas. Então nem sempre você vai ser só controlador ou só operador. A partir do momento em que vocês compartilham decisões em relações a tratamento de dados pessoais, ela também pode assumir essa função de controladora. O que a tua startup é? Uma controladora ou uma operadora de dados? Eu espero realmente
que tu tenha conseguido compreender e aclarar um pouquinho mais aí sobre a importância da LGPD. Se tu gostou dessa informação, principalmente se você não sabia ainda muita coisa sobre o tema, dá uma olhadinha aqui no canal, tá cheio de vídeo falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, falando sobre startups, falando sobre negócios. Então você pode se inscrever no canal, me dá uma forcinha aí pra gente ter vídeo novo na próxima semana. Também pode me seguir nas outras redes sociais que estão aqui embaixo.